Fala galera do Quebrando as Bancas, tudo tranquilo? O assunto hoje é sobre redação. A prova é discursiva e vou falar especificamente aqui da PRF, mas serve também para outros concursos organizados pelo CESP. Então, qual a importância da redação no concurso da PRF? São 120 questões objetivas, tá? Cada questão objetiva, ela vale 1 ponto. Então, da prova objetiva, a gente tem 120 pontos. E tem a prova discursiva, que é a redação. A redação, ela vale 20 pontos. Então, se tu comparar 20 pontos com os 120 da prova objetiva, pode não parecer muito. Mas, cara, num concurso concorrido, com mais de 100 mil inscritos, como é o concurso da PRF, acho que foi 110 no último concurso, 20 pontos faz uma diferença brutal. O cara, por exemplo, que fez 18 na redação e o que fez 12, cara, a classificação de um para o outro tem um abismo gigante assim na classificação. Então faz muita diferença você ir bem na redação. E não pode desprezar a redação. Tem gente que vai empurrando com a barriga, sabe? Vai deixando, não treina, não procura estudar, sabe? Vai empurrando com a barriga e essa pessoa ela vai se dar mal. No último concurso da PRF, se eu não me engano, 7 pessoas zeraram a prova de redação. Inclusive, algumas dessas pessoas elas iam passar entre os 200 primeiros e rodaram por zerar a redação. Como funciona a pontuação da prova discursiva da PRF? Então, são 20 pontos. Desses 20 pontos, 1 ponto é por legibilidade, indicação dos parágrafos e respeito às margens. Se você fizer essas 3 coisas, você já garantiu 1 ponto, certo? E os outros 19 pontos, eles têm a ver com o conteúdo. Então, se você fizer o conteúdo certinho ali, né, em relação aos pedidos que a banca vai fazer, você pegou e respondeu direitinho, falou sobre aqueles tópicos, colocou as ideias que o CESP queria que você colocasse em sua redação, você vai ganhar os 19 pontos. E onde que entra a parte gramatical? A parte gramatical ela entra para descontar da sua nota. Então, recapitulando, você respeitou as margens, a sua redação ela foi legível e você indicou os parágrafos. Ok, ganhou 1 ponto. Em relação à parte do conteúdo, daqueles tópicos ali que a PRF pediu para você abordar na sua redação, você falou tudo o que você devia falar. Ok, você ganhou 20 pontos. Aí, a partir daí, os seus erros de português, gramaticais, sintaxe, eles vão ser descontados. Então, lá você teve... E assim, tem uma fórmula, tá no edital, essa fórmula. Eu não lembro ela de cabeça, mas eu vou colocar num arquivo de download aqui. Lá vocês vão ter acesso a essa fórmula e vou explicar melhor como é que é feito esse cálculo. Mas ele varia de acordo com o número de linhas que você desenvolveu na sua redação. Então, quanto mais erros de português você tiver em um menor número de linhas, menor vai ser a sua pontuação final. Vai descontando. Você teve 20 e daí vai descontando desses 20. Agora eu vou falar das diferenças da redação convencional, aquela que a gente aprende na escola e que a gente usa para prestar vestibular, e da redação de concurso do CESP, tá? Tem diferenças grandes. E geralmente o cara que ele não se informa, ou se informa de um jeito errado também. Eu vi professor de um cursinho grande aí, falando umas besteiras, então tem que tomar cuidado. Você tem que ter informações boas, informações confiáveis, tá? Então, se você não se informar, não tiver boas informações, você vai fazer besteira, tá? Uma diferença grande aqui, ó. Redação do vestibular, a gente está acostumado com aquela fórmula, né? Fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Cara, a redação do CESP para a área policial e tribunais, analistas, pessoal, o padrão é outro, certo? Você não faz introdução, você não faz conclusão. Você simplesmente tem que falar, seguindo uma ordem lógica, você tem que falar daqueles aspectos que o CESP pediu para você falar. Você não tem que fazer introdução, certo? E vai ter gente aqui que vai duvidar de mim por eu estar falando isso, que tem gente que fica tão cega e está há tanto tempo acostumada a fazer daquele jeito. E, inclusive, ouviu de alguns professores que é assim que se faz. Mas, cara, confia em mim, não é.
tá? Eu já fui aprovado 3 vezes em redação do CESP, dois concursos que eu fiz para o Ministério Público da União. Um eu ainda estava na faculdade, outro depois de já formado. Tive a redação corrigida e fui aprovado. E da PRF também, que eu quase gabaritei. Eu tirei 18 e 86, se eu não me engano. Então eu sei do que eu tô falando, tá? Eu passei essas mesmas dicas que eu tô falando aqui para vocês, eu passei pro meu irmão também. Ele fez concurso do CESP, Banco Central, passou em primeiro lugar, fez a redação desse mesmo jeito que eu tô falando aqui para você. Redação do CESP não tem introdução e não tem conclusão, tá? Se liga nessa dica. Outro problema, o pessoal da área jurídica, principalmente, eles gostam de querer escrever de uma forma rebuscada, encher de juridiquês e achar que quanto maior o número de palavras difíceis ele colocar na redação, maior vai ser a nota dele. Cara, pelo contrário. O cara que está corrigindo redação, ele é uma pessoa que está corrigindo centenas de redações, ele está cansado. O que ele mais quer na vida dele é ver uma redação simples, uma redação objetiva e falando sobre aquilo que deve ser falado. O cara que está corrigindo a redação, ele tem um espelho de respostas que ele vai comparar a sua redação com esse espelho. E se bater, você ganhou a nota. Se não bater, você não ganhou. Simples assim. Então, se você ficar enrolando, sabe? Usando palavras de data vênia, simples, objetivo, claro. Esse é o segredo para você desenvolver uma boa redação. Outra dica importante. Como eu falei, o CESP ele vai colocar alguns aspectos sobre os quais você deve desenvolver a sua redação. Dica: siga a mesma ordem que o CESP der, você deve seguir essa ordem nos parágrafos. Então ele fala, desenvolva o aspecto A. Você vai lá e faz um parágrafo sobre o aspecto A. Desenvolva o aspecto B. Você vai lá e faz um parágrafo desenvolvendo o aspecto B. E assim sucessivamente seguindo essa ordem, beleza? Como desenvolver a habilidade de redação? Treinando, cara. Qualquer coisa na vida você só desenvolve fazendo. Claro, é importante você estudar um pouquinho de teoria, você saber qual é a estrutura, é importante, mas mais importante do que isso é treinar. Treine o máximo que você puder, certo? E assim, quando tu treina redação para PRF, você também está treinando para a prova objetiva, porque o conteúdo da redação da PRF ele vai ser um conteúdo que está dentro do edital. Então, pode ser um tema de direito penal, um tema de direito administrativo, um tema de direito constitucional. Então, quanto mais redações você fizer, mais você vai estar estudando para a prova objetiva também. Bom, pessoal, essas dicas que eu dei aqui, elas estão todas no guia de redações que o Quebrando as Bancas fez, tá certo? Inclusive, queria agradecer o pessoal que comprou aí, muito obrigado pela compra, pelo investimento no guia. Espero que ele ajude vocês a estudar, a ter uma redação excepcional no concurso da PRF. Então, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou um link aqui para vocês baixarem um arquivo com algumas dicas sobre redação e falando dessa fórmula que o CESP usa para fazer a pontuação da sua correção de redação, tá certo? Então é isso, galera. Um excelente dia para vocês. Até a próxima. Falou!